Inglesa, né? E esse processo da Revolução Inglesa vai contribuir para a Revolução Industrial, que é a matéria da segunda semana de vocês, né? Que vocês já devem estar já estudando e fazendo as atividades que eu postei lá, né? Postei um vídeo, um texto, né? Tem até um quiz lá para vocês fazerem, né? Que é para vocês responderem e enviar lá o quiz sobre a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é um processo que ocorre na Inglaterra, porque a Inglaterra, ela reuniu as condições necessárias para dar esse primeiro pontapé da Revolução Industrial, né? E a gente sabe que a Revolução Industrial, ela mudou o mundo, né? Ela transformou o mundo. Até então, anteriormente, o mundo era um mundo agrário, um mundo rural. Com a Revolução Industrial, né, o mundo se torna urbano, né? As indústrias vão acelerar o processo de urbanização, né? Outro aspecto importante também é o crescimento da população. A Revolução Industrial, ela vai ocasionar aí um boom, a gente chama boom é o crescimento da população, principalmente nas grandes cidades. Há também um deslocamento muito grande da população rural para as cidades em busca de novas oportunidades, né? O campo, a gente viu lá na Revolução Inglesa que houve o cercamento dos campos, né? Os camponeses foram expulsos de suas terras, essas terras foram privatizadas, né? Se tornaram propriedades privadas e vendidas, principalmente para a criação de ovelhas, que é a matéria-prima. A lã era a matéria-prima das fábricas, né? Que estavam surgindo na Inglaterra nessa época. Então, esses camponeses que ficaram desempregados, ou perderam suas terras, ou venderam suas terras, se dirigiram para as cidades. E nas cidades se tornaram mão de obra dessas fábricas. Muitas vezes uma mão de obra barata, né, que acaba sendo exploradas aí pelos donos dessas fábricas, né? Só para a gente relembrar, os estágios de produção da humanidade, ela começa com o artesanato. O artesanato é uma pessoa que tem um domínio de produzir alguma coisa, né? Então ele produz, ele sozinho, ele vai produzir um produto que ele necessita, seja um calçado, seja uma roupa, né, seja um móvel, né? Então ele produz, ele tem o domínio das ferramentas, tá? Então o artesanato é a mesma coisa se você for comprar hoje uma mesa feita, né? Eu vou comprar uma mesa não industrializada, eu vou mandar fazer uma mesa. O trabalho daquele que vai fazer a mesa é um trabalho artesanal. Ele não vai entregar a mesa no mesmo dia para você. Ele vai entregar daqui uns dias. Pode demorar uma semana, um mês, dependendo do tipo de mesa que você quer. Entendeu? É um trabalho artesanal, é um trabalho mais refinado. Ele não faz um trabalho de grande produção. Ele vai produzir uma mesa em um mês, ou 2 mesas no mês, né? Então, o preço dela é sempre mais caro do que você ir numa loja e comprar uma mesa que foi produzida por uma indústria. Igual aquela mesa, tem milhares. E aquela mesa produzida pelo artesão, ela é exclusiva, é só para você, entendeu? Então, há uma diferença aí daquilo que é produzido por um artesão e aquilo que é produzido por uma indústria ou por uma fábrica. Então, o primeiro estágio que a gente sempre coloca para os alunos é o estágio do artesanato, do artesão. Ele tem o domínio das ferramentas. O segundo estágio é a manufatura. A manufatura, né, ela já possui um dono, que é o comerciante. Antigamente, o comerciante ia até o artesão e pedia para ele fazer a mercadoria. Ele dava a matéria-prima para o artesão, e o artesão trabalhava do jeito que ele queria. Ele não tinha horário para trabalhar, tá? O que o comerciante percebeu? Que a gente vai chamar, dentro do longo da história, de burguesia, né? O que esse burguês vai perceber? Ó, é o seguinte, eu vou pegar esses artesãos aí que estão espalhados aí, eu vou reunir eles todos num galpão ou numa fábrica, né? E eu vou colocar eles para trabalhar lá. Eu vou dar as ferramentas para eles, para eles produzir, e eu vou colocar lá um horário para eles trabalharem, das 7 às 5. Então, o burguês, ele percebeu que aquela produção que o artesão fazia, que ele ia lá e comprava do artesão, era muito pouca, né? Então ele tinha que vender muito caro. O que ele faz? Ele percebe que se ele pegar esses artesãos e colocar ele dentro de uma fábrica, né, dentro de um galpão,
e dar as ferramentas e a matéria-prima, estabelecer um horário para eles trabalhar das 7 às 5, a produção será muito maior e ele vai poder ter mais mercadorias e com isso ele vai poder abaixar o preço e vender muito mais, tá? Então, na manufatura, que é o segundo estágio, eles estão numa fábrica ou num galpão, vários artesãos estão ali dentro, vários funcionários estão ali dentro, e existe uma divisão de trabalho, né? Essa divisão de trabalho cada um executa uma atividade que vai ser executada, entendeu? Para terminar o produto. É igual, vamos supor que a gente vai numa alfaiataria. Então tem vários alfaiates lá. Um vai tirar a sua medida, tá? O outro vai cortar naquela medida o tecido. O outro vai costurar e o outro vai fazer o acabamento. A produção, ela acelera aí, entendeu? Porque existe uma divisão de trabalhos. Eu explico muito bem a fatura com o lavar dos copos. Eu tenho 100 copos para lavar, tá? E eu sozinho, eu vou gastar 1 hora para lavar esses 100 copos, né? Porque eu tenho que ensaboar, eu tenho que lavar, eu tenho que enxugar e eu tenho que guardar, tá? Aí seriam aí quase 4 operações, tá? E eu sozinho, eu vou demorar 1 hora. Agora, se eu colocar uma divisão e pegar mais 3 pessoas junto comigo para fazer esse serviço vai ficar mais rápido, né? Ou por quê? Eu vou lavar, um vai enxaguar, o outro vai enxugar e o outro vai guardar. Aquilo que eu demorava em 1 hora para fazer esses 100 copos sozinho, eu vou fazer agora em 20 minutos. Quer dizer que a produção aumentou e o tempo que eu vou gastar para fazer esse serviço, ele diminuiu, entendeu? Então ficou mais rápido, porque houve uma divisão de trabalhos. Cada trabalhador executou uma. O Carlos lavou, o Alfredo enxaguou, a Maria enxugou e o José guardou os copos. Então ficou rápido. Então isso é a manufatura. Existe a divisão. Quando surge a maquinofatura, já é diferente. A gente já utiliza a máquina, né? É igualzinho a lavadora de louça. Eu vou lavar os 100 copos. O que eu faço? Eu coloco esses 100 copos dentro da máquina, entendeu? Esses 100 copos dentro da máquina, fecho, a máquina vai ensaboar, ela vai lavar e ela vai até enxugar os copos. Tiro os copos e vou guardar. Uma única pessoa executou de maneira rápida, porque a máquina vai fazer isso mais rapidamente ainda, mais rápido do que com a divisão de trabalhos. Então, a gente entende aí a maquinofatura, a utilização das máquinas para fazer os produtos, aumentando ainda mais a produção de produtos. Se no artesanato eu fazia 10 mesas, na manufatura eu fazia 50, com a maquinofatura, utilizando as máquinas para fazer as mesas, eu vou produzir 1000 mesas, né? Então, você vê o disparate na hora que você utiliza a máquina, né? Então, isso é o processo, os 3 estágios que eu pedi para vocês descreverem lá através de um texto, né? Essa aí era a primeira atividade que eu tinha colocado para vocês lá. Tem que prestar atenção, porque no texto descreve isso também, tá? O artesanato, a manufatura e a maquinofatura, tá? Outro a gente tem um conceito para a Revolução Industrial, né? É um processo de transformações econômicas, né, geradas pela mecanização. Então, se antes era tudo artesanal e existia uma divisão, não existia uma máquina ainda, era o trabalho humano que fazia, a partir de agora, as máquinas é que vão executar isso, entendeu? As máquinas é que vão fazer o trabalho. Se vocês notarem hoje, né, hoje nós usamos robô nas indústrias. Você quer ver só? Vou mostrar para vocês, ó, como que a produção, ela se alterou, né, ó, se alterou. Só um minutinho. Vou mostrar para vocês, ó. Um minutinho.
Quer ver, ó? Aqui o uso de... Tá? Eu vou mostrar para vocês uma linha de montagem da BMW. Quer dizer que eles produzem o carro, né, rapidamente. Antigamente você demorava épocas para produzir um carro. Agora é rapidinho. Quer ver? Ó? Tem 3 minutinhos, tá? Vou mostrar para vocês como que é a mecanização. Como a mecanização ela alterou a forma de produzir as coisas. Tá? Olha só. É a montagem da BMW. Vocês estão vendo aí, né? Bacaninha? Quer ver, ó? Isso aí é uma fábrica, ó. Olha os robôs, ó. Tudo produzindo, ó. Sem trabalho humano. Olha lá, ó. Isso aí é a mecanização. Já é a robótica mesmo, né? Já é a 4ª revolução industrial. Olha lá, ó. Estão fazendo chassis, ó. Dos carros. Olha lá. Pouco trabalho humano, né? O único trabalho humano é programar as máquinas, né? Olha lá. Linha de produção, ó. Tá indo pra pintura. Aí já começa a parte humana, né? São poucos funcionários, ó. Robô que pinta também, ó. A parte humana é só acabamento. Olha lá, tem robô ainda trabalhando, hein? Olha lá. Você viu que a máquina andou sozinha, né? Olha lá. Olha aí, ó. Só robô, ó. Faz a maioria do serviço. Olha aí, colocando as rodas, né? Olha lá. Olha, colocando a marca, né? Aí, ó. Testando o carro. Só que o som acabou. Vocês viram aí? E aí, pessoal? Sim. Bacana, né? Então, isso aí é a mecanização. Já no estágio mais avançado, né? Que é já é a robótica aí, né? Ela está sendo inserida dentro da produção de automóveis, né? Aí, ó. Aí voltou o som aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Aqui, ó. Isso aí é a robótica, né? Entrando dentro do conceito aí da mecanização, né? Agora, aonde se iniciou a Revolução Industrial? Ela se iniciou na Inglaterra, né? Então, a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, como a gente viu lá, né? A gente mostrou para vocês lá, tá? Ontem eu passei uns vídeos para vocês, não passei? Sobre a Revolução Industrial? Hein, Carlos? Oi. Eu passei um vídeo ontem para você assistiu a aula de ontem? Ontem eu não assisti, estava Não no hospital. assistiu?
Fernando, você assistiu o vídeo de ontem sobre a Revolução Industrial? Assisti, professor. Tá. Eu passei sobre os movimentos sociais também, o ludismo e o cartismo para vocês, né? Eu passei um sobre a Revolução Industrial e o outro sobre os movimentos da organização dos trabalhadores, né? Como que os trabalhadores se organizaram para enfrentar a exploração do trabalho, né? Foi isso? Foi. Beleza. E aí, como que vocês interpretaram isso aí? Né? Como que vocês viram isso aí? Vocês estão fazendo a atividade lá? Vocês estão fazendo as atividades? Hein, pessoal? É porque eu passei as atividades lá. Então, dando um caminhar da carruagem para vocês aí, a gente tem o pioneirismo inglês, né? Então, o pioneirismo inglês, ele é importante porque a Inglaterra, ela reuniu, né, condições para que a Revolução Industrial ocorresse lá. Primeiro, substituiu a monarquia absolutista pela monarquia parlamentarista. O parlamento agora é que está governando e o parlamento defende os interesses da classe burguesa, ou dos grandes comerciantes, ou dos grandes industriais, né? E isso vai acelerar, vai criar leis, mecanismos para acelerar o processo da Revolução Industrial, ok? E isso vai ser muito importante aí nesse processo, tá? Outra coisa importante também, a Inglaterra, ela reuniu condições naturais também. Então, ela tinha ferro, ela tinha carvão, né? E tinham pessoas que estavam empenhadas a descobrir mecanismos que ajudassem a aumentar a produção, né? Então, a criação da máquina a vapor, né, que foi o vapor, ele é importantíssimo porque o vapor, sob pressão, ele movimenta as coisas, né? Ele dá movimento, né? É interessante isso, vocês já sabiam disso? Que o vapor é utilizado para movimentar as coisas? Sabiam disso? Aí, pessoal? Eu não sabia não, professor. Não sabia não? Pera aí, eu vou voltar aqui, ó. Quer ver, ó? Só um minutinho, só espera um minutinho aí. Estou achando um negócio interessante aqui para vocês. Ó. Olha lá, ele vai explicar aqui, ó. Quer ver, ó? Muito legal, quer ver? Quer ver, ó? Muito legal. Aqui, ó. Quem inventou a máquina a vapor, ó? Disponível logo ali. Quer ver, ó? Muito O legal. vapor diante do seu... Veja essa chaleira. Quantas vezes as pessoas devem ter olhado para ela sem perceber a potência que estava disponível logo ali? No vapor diante dos seus olhos. Ó, a máquina a vapor é o trem, ó. Ele utiliza vapor para se movimentar. E olha o tamanho dele, cara. A carga que ele carrega aqui, ó. É, meu. E é movido pelo vapor. Não tem animal puxando ele. Muito legal. Aí, ó. O vapor movimenta isso aqui, ó. Aí, ó. Esses braços aí. A história do motor a vapor é muito antiga, e começa com um brinquedo feito pelo grego Héron de Alexandria, por volta do ano 100. Podemos dizer que este foi o primeiro motor a vapor da história, a Eulípila. Seu funcionamento era simples. O vapor de uma pequena caldeira subia por 2 braços para uma esfera com 2 jatos tangenciais, que ao sair o vapor, fazia com que a esfera girasse com velocidade. Era, sem dúvida, muito divertido de assistir se você nunca tivesse visto nada além de carroças, mas ficava nisso. Somente em 1698, quase 1600 anos depois, é que Thomas Savery, um engenheiro militar inglês, voltaria a utilizar o vapor, mas agora para realizar trabalho no bombeamento de água nas minas inglesas, o que ele chamou de motor para levar a água pelo fogo. Para inventar seu motor a vapor primitivo,
Savary inspirou-se nos trabalhos de um físico britânico nascido na França chamado Denis Papin. Papin era um cara observador e criativo. Em 1679, ele inventou o que ele chamou de digestor a vapor, mecanismo para amolecer ossos, hoje em dia conhecido como panela de pressão. Ao observar em seu fogão que o vapor confinado na panela tendia a levantar a tampa, Papin teve a ideia de criar um recipiente hermeticamente fechado, com uma válvula que permitisse o escape de parte desse vapor, evitando assim que a pressão explodisse a panela. Após isso, Papin cogitou utilizar vapor para acionar um pistão em um cilindro, o que seria o projeto básico para os primeiros motores a vapor. Mas no primeiro momento ele ficou apenas no campo teórico. Denis Papin também realizou diversos outros estudos, como o projeto de um submarino, uma pistola de ar, um lançador de granadas e bombas de sucção. Os estudos com bomba de sucção de Papin e sobre o vácuo de Torricelli foram utilizados por Thomas Savary para criar um mecanismo que pudesse puxar a água do fundo das minas de carvão. Um grande problema da época. Na verdade, um assunto de vida ou morte para a indústria de mineração da Grã-Bretanha. As minas rasas estavam sendo exauridas e os mineiros tinham que cavar cada vez mais fundo, onde a infiltração se tornava um problema cada vez maior. Com a intenção de retirar a água, ele construiu uma máquina equipada com uma caldeira, compartimentos, válvulas e torneiras que eram acionadas manualmente, com a potência de 1 HP, e que ele chamou de o amigo do mineiro. A máquina funcionava assim. A caldeira, com água fervente, produzia o vapor que era direcionado a um cilindro através de válvulas manuais. A primeira válvula era fechada para que o vapor sob pressão ficasse no cilindro. Então o cilindro era pulverizado com água fria na parte externa para diminuir a temperatura, condensar o vapor e diminuir a pressão interna, criando um vácuo parcial, a ideia de Papin. Com a abertura da segunda válvula, a diferença de pressão fazia com que a pressão atmosférica empurrasse a água para dentro do cilindro. Então essa segunda válvula era fechada e a primeira e a terceira válvula eram abertas, para colocar vapor dentro do cilindro novamente e empurrar a água para fora da mina, completando o ciclo da bomba. Para vocês terem noção da força que estamos falando, veja o que acontece com este tambor quando é fechada a válvula de saída de vapor de água fervente e se libera água fria dentro dele. Mas voltando ao aparelho de Savary, ele até que funcionou bem, mas apresentava alguns problemas. No primeiro estágio, em que era feito vácuo, ele só conseguia levar a água até uma altura de 8 metros. Isso fazia com que a bomba devesse ser instalada no fundo da mina. Por este motivo é que existia o segundo estágio, que injetava vapor sob pressão e empurrava a água a mais 24 metros para o alto. Mas neste momento, esta alta pressão geralmente resultava em explosões, devido ao processo de fabricação dos tubos e juntas que na época não eram dos melhores. Foi necessário que Thomas Newcomen, outro inglês, desenvolvesse um motor que viria a se tornar extremamente importante para a Revolução Industrial. O objetivo de Newcomen era desenvolver um motor que pudesse ser utilizado para extrair toda a água da mina distante da Cornualha, que ficava constantemente alagada. Para criar uma máquina que funcionasse, Newcomen utilizou outra ideia de Papin, um conceito semelhante ao motor de combustão interna, ou seja, o vapor seria empurrado para dentro de um cilindro e forçaria um pistão a se mover. O motor de Newcomen, desenvolvido em 1712 com a ajuda do bombeiro John Calley, funcionou bem, mas ele também tinha um problema grave: desperdiçava muita energia para funcionar. O funcionamento do primeiro motor a vapor de pistão do mundo com 5 HPs de potência era o seguinte: durante a operação, a caldeira produzia vapor que entrava em um cilindro vertical na parte superior. Este vapor empurrava uma haste que movimentava uma pesada viga mestra ligada a uma bomba na outra extremidade e que ia para o fundo da mina. Em seguida, o vapor era condensado por uma certa quantidade de água que entrava no cilindro, criando uma diferença de pressão, um vácuo parcial, permitindo que a pressão atmosférica levasse o pistão novamente para baixo, puxando com a bomba da outra extremidade a água da mina. O desperdício de energia ocorria porque o cilindro tinha que ser resfriado antes de poder ser aquecido novamente. Ou seja, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Além disso, o ar e outros gases podiam se acumular no cilindro, limitando o curso do pistão, chegando até parar o funcionamento do motor.
Mais tarde, válvulas foram adicionadas para solucionar alguns desses problemas, e apesar de suas limitações, o motor foi utilizado por toda a Europa. Depois que os motores já estavam em funcionamento há algum tempo, foi possível demonstrar a vantagem financeira em relação às bombas movidas a cavalo. Um motor Newcomen conseguia bombear 250 mil galões de água por dia, a um custo de 20 xelins, uma moeda da época. Com o mesmo custo, 2 cavalos trabalhando em turnos de 2 horas conseguiam bombear apenas 67 mil galões. A invenção de Newcomen realmente era vantajosa, mas uma pessoa cujo papel tem sido negligenciado pela história é o da esposa de Newcomen, a Hannah. Foi ela quem administrou os negócios com sucesso enquanto ele e seu parceiro se dedicavam no desenvolvimento da máquina. Voltando à máquina, quando eles foram registrar a patente, se depararam com um fato no mínimo frustrante. O problema é que a patente da bomba a vapor de Savary, aquela das válvulas, era muito ampla. Ela abrangia qualquer recipiente que fosse utilizado para elevar água ou mover moinhos pela força impelida do fogo. Para contornar o problema, patentear a bomba de pistão e ganhar dinheiro com a invenção, Newcomen teve que formar uma empresa envolvendo Savary. O projeto de pistão de Newcomen efetivamente criou a separação entre a água bombeada e o cilindro utilizado para criar a potência, mas a sua baixa eficiência, utilizando entre 0,5% e 1% da energia, acabou gerando um grave efeito colateral na época. Por causa de sua ineficiência, o motor de Newcomen queimou grandes quantidades de carvão, produzindo um manto de poluição característico da Revolução Industrial na Inglaterra. Para termos uma noção da poluição na época, o canal Integrando Conhecimento abordou neste vídeo uma poluição semelhante em 1952, mais de 100 anos depois, devido à queima de carvão. Mais tarde, o poeta William Blake chamaria essas máquinas de moinhos satânicos escuros. Mas uma outra pessoa estava entrando em cena para melhorar isso, e daria um salto na evolução da máquina a vapor, de modo que ela se tornaria essencial para impulsionar a Revolução Industrial. Essa pessoa era James Watt. Watt nasceu na Escócia. Filho de um fabricante e proprietário de barcos, possuía uma tremenda habilidade mecânica e por conta disso abriu uma oficina, onde construía e consertava instrumentos. Watt viu pela primeira vez o motor a vapor de Newcomen em 1764, quando examinava uma maquete trazida a ele por um cliente. Ao analisar a máquina, ele percebeu que ela precisava de uma melhoria drástica na eficiência. Pensando nisso, a primeira grande inovação de Watt foi criar um condensador separado do pistão, para que o vapor não tivesse que ser resfriado no mesmo cilindro que continha o pistão. O que ele fez foi colocar o condensador constantemente mergulhado na água. Vale lembrar que na máquina de Newcomen, era no momento de condensar o vapor que se criava o vácuo parcial que trazia o pistão de volta e puxava a água da mina. Mas no motor de Watt, nesse momento, ele também injetava vapor sob pressão no pistão, ao mesmo tempo aumentando a potência. Veja a abertura da válvula 1 e 3. E o movimento de retorno do motor se dava pelo próprio peso da bomba no lado direito, momento em que a válvula 2 era aberta igualando a pressão nos dois lados do pistão. Essas melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia a uma temperatura constante, diminuindo assim o consumo de combustível, aumentando consideravelmente a eficiência do motor. O próximo passo foi adicionar válvulas que direcionavam o fluxo do vapor alternadamente no pistão, fazendo com que o motor funcionasse com maior velocidade e potência. Outra melhoria foi a adição de um sensor de controle de rotação, essas duas esferas girando. Quando o motor acelerava muito, elas se afastavam e acionavam uma válvula que fechava a entrada de vapor no cilindro, controlando assim a rotação do motor. Com isso, a máquina funcionava de modo a se regular sozinha, automaticamente, por meio de um equilíbrio de forças. Este pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle com realimentação. Watt também desenvolveu um motor que permitia gerar um eixo, em vez do movimento de bombeamento para cima e para baixo. Para isso, ele colocou um volante de inércia, essa grande roda girando.
que fazia com que o motor tendesse a manter-se em movimento devido à grande inércia. Isso permitia uma transferência de potência mais suave do motor para o eixo de carga de trabalho. Watt construiu um protótipo com 10 HPs de potência e o tornou público em 1769, com a máquina sendo anunciada como uma nova maneira de diminuir o consumo de vapor e combustível nos motores. E foi exatamente isso que a máquina fez, reduzindo em torno de 75% a quantidade de combustível necessária. Watt conseguiu patentear sua invenção, já que ela era bem diferente do modelo de Newcomen, e pouco tempo depois, Watt recebeu uma proposta de negócios do industrial Matthew Boulton, que mostrou interesse pela novidade. Watt aceitou fazer a sociedade com Boulton, fundando em 1775 a Boulton Watt, um nome pouco criativo, e pouco tempo depois, sua máquina o tornou rico, o que realmente importa. Apesar de ter ganho muito dinheiro, Watt continuou trabalhando no aprimoramento de sua máquina e também em outras invenções. O motor a vapor continuou a evoluir durante a vida de Watt e até mesmo após a sua morte, tornando-se importante em um momento expressivo da história, fornecendo energia para navios e trens. Watt recebeu diversas homenagens em vida e após a morte, mas a mais importante foi ter seu nome, Watt, utilizado como unidade de potência. Os motores a vapor foram os primeiros motores de sucesso inventados, sendo a força motriz por trás da Revolução Industrial, substituindo a força muscular animal e humana, as forças dos moinhos de vento e das rodas d'água, sendo utilizado para alimentar uma geração de máquinas antigas e novas, como os primeiros trens, navios, fábricas e até carros. E antes que você vá embora, que tal dar uma passada lá no canal Integrando Conhecimento? Saíram vídeos novos que eu acho que você vai gostar. Link na descrição. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe sua curtida para que o algoritmo... E aí, vocês gostaram? Hein, pessoal? Gostaram aí? Giovana, Fernando, Cauã, Maria Eduarda, Marcos. Gostaram do vídeo explicando a máquina a vapor aí? Gostei, professor. Aí, beleza. Acho que isso dá para a gente entender como que o vapor ele foi importante para movimentar as coisas, né? Como ele foi utilizado tanto para tirar as águas da mina, como para movimentar tudo, né? Até as fábricas eram movimentadas a vapor, né? Você viu as engrenagens lá utilizadas, aqueles braços faziam o movimento e essas engrenagens movimentavam o eixo e movimentava os teares. Depois foi utilizado no trem, né? Você viu aquele movimento do braço que eu falei para vocês que faz lá? Então aquilo lá é movimentado pelos pistão, né? Que entra o vapor, ele empurra, na hora que o vapor sai, o pistão volta. Entra o vapor, empurra o pistão volta. Abre uma janelinha, que tem o tempo de abrir certinho, né? Ele se autorregula. Acho que aquilo ali contribuiu para que a Revolução Industrial fosse perfeita, né? Bacaninha, então, pessoal. Então, vocês têm a atividade para fazer. Vocês têm até sexta-feira para entregar ela, né? Tá bem simples a atividade, não tem grandes problemas. Qualquer coisa, vocês escrevam lá. Não pode esquecer que sexta-feira vocês têm aula, tá? Sexta-feira não, é só quinta-feira que é feriado, né? Então, sexta-feira vocês têm aula. Não tem aula, a gente não tem aula, mas com outros professores vocês têm. Então, mas vocês têm que acessar sexta-feira, porque os professores estarão de prontidão para atender vocês. Tá ok? Quero desejar a vocês um bom dia. Tá ok? Então, belezinha? Belezinha, professor. Beleza, então, Beleza. terminar as atividades e enviar ela, hein? Beleza. Certinho? Bacana, então. Um grande dia para vocês aí, um grande abraço, hein? Bom dia, professor. Falou, um abraço, Falou, Cauã, abraço. Fernando, Marcos, Maria e Nicolas. Falou aí, professor. Falou, Falou. um abração, hein?